certo, eu creio que já está gravando aqui, a gravação foi iniciada. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso aqui de Cálculo 1. Eu sou a professora Josiane, atualmente eu sou coordenadora também do curso de Engenharia da Computação, mas eu creio que essa disciplina aqui, como é uma disciplina comum a outros cursos, né? A gente vai ter aqui na disciplina alunos do curso de Engenharia da Computação, do curso de Engenharia de Produção, né? Ciências Econômicas, Sistemas de Informação. Então, é uma disciplina que a gente vai reunir aqui alunos de vários cursos. Eu vou lecionar outras disciplinas, eu leciono outras, então pode ser que a gente se esbarre aqui em outras disciplinas também, em outros conteúdos, mas sejam muito bem-vindos aqui ao nosso curso, tá bom? Bom, vou começar aqui nossa aula, eu sempre gosto de fazer isso, de mostrar aqui o nosso, vocês já devem ter entrado, já devem ter olhado, mas mostrar aqui um pouquinho do nosso ambiente virtual. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, e logo depois a gente começa aqui com a disciplina, com o conteúdo em si, né? Bom, vocês estão vendo direitinho a minha tela, certo? Sim. Beleza, então. Então, ó, eu creio que vocês já devem ter visto aqui o nosso ambiente virtual, né? O nosso curso aqui de Cálculo 1. Nele aqui, a gente tem aqui todo o cronograma da disciplina, toda vez que tiver, né, alguma mensagem, alguma coisa que eu quiser, né, dizer para vocês, assim como essa alteração nessa aula, né, nesse horário dessa aula, então foi postado aqui no nosso fórum de notícias. Aqui também, muitas vezes os alunos, eu recebo e-mail, principalmente do curso, né, de Engenharia da Computação, que é o curso que eu estou na coordenação, o pessoal me pedindo plano de ensino da disciplina. Então, eu não me importo em enviar, mas, assim, é bom que vocês saibam que todas as disciplinas que vocês cursam têm o plano de ensino aqui para vocês disponível, né? Porque, às vezes, o aluno quer saber cadê o plano de ensino, o que é o plano de ensino da disciplina, qual é a ementa, e o aluno não tem essa informação. Então, tem aqui direitinho para vocês, aqui, ó, sempre os planos de ensino, com a bibliografia atualizada, está sempre certinho aqui para vocês, tá? Em todas as disciplinas, não só na nossa de cálculo 1. Bom, aqui também tem as aulas ao vivo, né? Que vocês clicam, vocês já são direcionados, vocês devem ter visto. Tem alguns vídeos, algumas videoaulas complementares aqui, tá? São gravações passadas, até gravações de outros professores, né? Que já lecionaram essa disciplina. Então, a gente disponibiliza, porque é um conteúdo muito amplo. Já vou logo falando com vocês podem ver aqui, apesar que a gente tem 10 módulos aqui, na verdade, essa daqui eu acho que é um pouco mais que 10. Deixa eu ver. A maioria são 10, mas essa é mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No nosso caso aqui de cálculo 1, nós temos 14 módulos. Então, é um conteúdo muito amplo. Não tem como, né? Isso também é algo que eu gosto de frisar sempre na primeira aula, que não tem como um professor, às vezes, passar todo, às vezes não, com certeza, né? Não tem como a gente passar todo o conteúdo dessa disciplina em 4 aulas ao vivo. Então, o que a gente faz como professores aqui é tentar pegar alguns pontos mais importantes, alguns pontos que a gente julga que é bacana de passar para vocês, que são mais interessantes, que são mais importantes, e tentar passar nessa 1 hora que a gente tem esse encontro aqui. Durante esse momento também, hoje é a nossa primeira aula, se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar, podem ficar à vontade, mas se não tiver alguma dúvida, talvez vocês estudando para as aulas posteriores, vocês podem ali me falar, professora, tem como reservar uns 5 minutinhos no final da aula, 10 minutinhos, para eu poder perguntar algo que eu fiquei com dúvida? Então, esse momento, essa nossa 1 hora, essa 1 hora de aula ao vivo, é muito nesse sentido também, tá? Para poder tirar alguma dúvida que vocês possam ter, para a gente ter esse contato um pouco mais próximo. Mas eu vou precisar muito da dedicação de vocês, para vocês estudarem aqui pelos módulos que tem aqui, porque infelizmente eu não consigo em 4 horas passar todo esse conteúdo aqui para vocês. Não existe, não tem como, nenhum professor é capaz de passar tudo isso em 4 horas.
tá? É um conteúdo bem amplo, bem extenso. Isso aqui seria, né, a nossa disciplina, ela é uma disciplina de 80 horas. Então, eu gastaria aqui 80 horas aqui de sala de aula, se fosse um curso presencial, passando isso aqui para vocês. Então, não tem como fazer 80 em 4. E aí, uma opção que a gente tem, né? Eu não sei se aqui a gente tem alunos só do primeiro período, mas eu creio que não, tem alunos aqui que já são do segundo período, né? Que ingressaram no período passado. Uma opção bem bacana aqui que os veteranos conhecem, mas os calouros ainda não sei se conhecem, é o nosso Tira Dúvidas. Por quê? Porque às vezes vocês estão estudando algum desses módulos aqui e surge uma dúvida. Então, quando surge essa dúvida, é só vir aqui, clicar aqui no Tira Dúvidas e o meu aqui aparece todos, mas vocês vão ser direcionados para o de vocês. Para mim aparecem vários aqui. Mas, cadê? Cálculo 1, 242. Então, já tem até algumas aqui que o nosso tutor, o Felipe, respondeu. Tá? Então, aqui, ó, perguntaram aqui, aí para mim aparece todas, para vocês vão aparecer só de vocês. Qual o livro-texto, qual a ordem para assistir às aulas, dúvidas sobre a aula ao vivo. Então, assim, para mim aqui estão aparecendo todas as dúvidas, para vocês vão aparecer só que vocês perguntam. Mas é uma opção muito bacana, porque geralmente vai ter o tutor ali, sempre o Felipe, né, que acompanha a disciplina de cálculo 1, já tem bastante tempo, ele tem bastante conhecimento, ele vai estar respondendo. E se for algo mais específico que o Felipe né, fale que não tem essa capacidade de responder, muito na capacidade assim, que às vezes é algo, um exercício que eu pedi e tudo, então o Felipe precisa, o Felipe é totalmente capaz, né, ele está terminando o mestrado, mas né, no sentido assim, se for algo que o Felipe precisa do meu auxílio, ele entra em contato comigo, fala, olha, me ajuda a responder isso aqui, ó, essa dúvida está muito específica, essa aqui precisa de ser você como professor, eu vou estar entrando e respondendo vocês. Então, sempre, ou eu, ou Felipe, a gente vai estar respondendo quaisquer dúvidas que vocês tiverem em relação ao nosso curso, tá? Então, assim, é o nosso canal que a gente vai ter aqui de comunicação o Tira Dúvidas e as nossas aulas ao vivo. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar com esses dois meios a gente poder trocar informações aqui, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Por mim, Não? tá tranquilo. Tá Eu tranquilo? falo porque Beleza. é o meu segundo semestre, né? Mas agora que eu comecei a pegar muitas coisas, porque eu iniciei um pouco meio atrasado no primeiro semestre, então foi bem difícil. Eu fui pegando no ar ali como é que funcionava. Acho que até pegar o manejo, né? Pegar o jeitinho ali de como que funciona, de como que vai fazer, né? Mas agora você vai ver, vai fluir tranquilo. Você é de qual curso, Matheus? Sistema de informação. Sistema de informação. Aqui a gente vai ter alunos de sistema, alunos de ciências econômicas, de engenharias, a gente vai ter de vários cursos aqui. Bom, pessoal, então é isso, né? E aí, outra coisa que eu gosto sempre de falar aqui nas minhas aulas, sabe? É que é o seguinte: a gente vai agora, eu vou abrir aqui meu conteúdo com vocês, os slides que eu preparei para nossa aula de hoje. Mas, gente, uma coisa que eu sempre falo mesmo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quando eu estiver explicando aqui o conteúdo, pode perguntar, gente. Não precisa de esperar eu chegar lá no final e aí vocês virarem para mim e falar, professora, volta no slide 10, ou então no slide lá atrás, que eu fiquei com uma dúvida. Porque às vezes a gente esquece dúvida, isso não só aqui, isso eu falo também em sala de aula, quando eu estou dando aula no presencial dos meus alunos. Porque a gente esquece, às vezes o professor está passando, vem aquela dúvida. Se você não tira a dúvida ali naquele momento, a gente acaba esquecendo. Então, pode interromper a aula, não tem problema nenhum, a gente está aqui para aprender juntos, tá? Pode interromper, pode perguntar, podem ficar à vontade, tá bom? Tá ok, pessoal? Não precisa ficar caladinho, podem participar da aula. Bom, então aqui agora a gente vai falar um pouquinho, né, na nossa aula 1, sobre o módulo 1, módulo 2 e módulo 3. O objetivo aqui da nossa aula aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular expressões numéricas, como entender as operações com polinômios e expressões algébricas, desenvolver os produtos notáveis básicos, fatorar expressões algébricas nas suas várias modalidades, compreender o conceito de módulo ou valor absoluto de um número real
e resolver equações e inequações, descrevendo o intervalo, solução em suas diferentes representações. Bom, então esse é o nosso conteúdo aqui da aula de hoje. Qualquer dúvida, novamente, podem interromper, podem perguntar, eu conto com a participação de vocês. E aí um detalhe é que o projeto aqui, eu estou com a tela inteira aqui, tá? Então eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu não sei se alguém abriu a câmera, está com a câmera aberta, ou se mandar no chat, eu não estou vendo o chat. Se puderem, por gentileza, tá? Às vezes alguém está sem microfone, se vocês virem alguma coisa no chat, se puder me comunicar, aí eu agradeço, tá bom? Bom, então a gente começa falando aqui de números reais, tá? Então a gente começa aqui, ó, com o conceito aqui de conjuntos aqui dos números reais, tá? Então aqui, ó, Q união com I. Então a gente tem os números reais aqui, onde a gente a gente vai ter todos esses aqui, ó, todos esses números aqui, os números naturais, né? Os números e os números irracionais aqui, a gente tem essa união e a gente vai ter o nosso conjunto de números reais. Ó, todo número natural, ele é um número inteiro. Então, todos os números que estão aqui nesse conjuntinho aqui dentro, aqui, vai ser o nosso 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo número inteiro, tá? Todo número inteiro, ele vai ser um número racional, tá? Então, a gente pega nesse conjunto aqui, onde além dos números inteiros, a gente tem os números racionais. Todo número racional vai ser um número real, tá? Todo número irracional que está aqui, ó, fora desse conjunto dos números racionais, também é um número real. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, racional aqui, e a gente vai ter o conjunto dos números irracionais que está aqui do ladinho de fora. Então, quando a gente faz a união desses dois conjuntos aqui específicos, a gente vai ter um conjuntão aqui, que é o nosso quadrado, que vai ser o nosso número, os nossos números reais, tá? Não há nenhum número racional e irracional, ou seja, ou o número ele é racional ou é um número irracional. A gente não consegue ter um número que é racional e irracional ao mesmo tempo, ok? Bom, continuando, um outro conceito aqui que a gente utiliza muito, né, na matemática, no cálculo, que a gente está entrando com ele aqui agora, são expressões compostas de números, operações e sinais de associação. Gente, para alguns pode ser que esse conteúdo inicial de cálculo aqui pode estar muito tranquilo, muito fácil, porque isso aqui realmente é uma revisão que a gente consegue pega ali, tá no nosso material, tá na nossa ementa, mas é uma revisão mesmo que vem desde lá da acho que é 7º ano do ensino fundamental, né? Vem desde lá de trás, mas para outras pessoas, às vezes, que pararam de estudar há muito tempo, etc. e tal, pode ter alguma dificuldade, tá? Então, por isso que a gente pega ali no início do cálculo, na nossa ementa, tem desde lá do iníciozinho, porque a gente precisa dessa base para a gente estar resolvendo. No final aqui da nossa disciplina, a gente pega ali até derivadas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, a hierarquia das operações. Então, toda vez que a gente vai resolver uma expressão numérica, primeiro a gente resolve potenciação e radiciação. Então, se uma expressão numérica tem potência ou raiz, é a primeira coisa que a gente vai resolver. Depois a gente resolve multiplicação e resolve as divisões. Por fim, adição e subtração. A gente tem também a hierarquia dos sinais de associação. Então, a gente tem os parênteses, os colchetes e as chaves. Ou seja, tudo que tiver dentro do parênteses é resolvido primeiro. Depois, tudo que tiver dentro dos colchetes. E depois, tudo que tiver dentro das chaves. Eu falei aqui, agora eu vou jogar a pergunta para vocês. Abra o microfone e me responda, para ver se vocês estão prestando atenção aqui na nossa aula. Eu falei aqui que adição e subtração é a última precedência aqui na hierarquia das operações. Mas se a gente tiver uma adição ou uma subtração dentro de um parênteses na expressão, a gente resolve ela primeiro e depois a gente vê alguma potência. O que a gente resolve primeiro? O que vocês acham? Vamos, gente. A adição e a subtração? Isso, exatamente, a adição e a subtração. Por quê? Primeiro, a gente sempre vai olhar se tem algum sinal de associação, se tem parênteses, se tem colchete, se tem chaves. Depois que a gente resolve esses três,
é que a gente olha aqui no sentido da potenciação, a multiplicação e divisão, e adição e subtração, certinho. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não. Bom, então a gente vai continuar aqui, depois a gente tem exemplos aqui, tá? Operações com expoentes. Então, a gente vai ver algumas operações aqui com expoentes, para lá no final a gente vai ver algumas expressões, tá? Então, a gente tem aqui, ó, produto de potências de mesma base. Como que a gente faz, então, o produto de potências de mesma base, mas o expoente é diferente? Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, se eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, que multiplica 3 elevado à quarta, o que eu faço? Eu mantenho a minha base, seria a mesma base 3, e eu vou somar os expoentes. Então, se eu coloquei 3 elevado ao quadrado, então 2, mais 3 elevado à quarta, 2 com mais 4, 6. Então, ficaria 3 elevado à sexta, tá? Então, se é produto de potência da mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Divisão de potência da mesma base, a mesma coisa. Eu mantenho a minha base, só que aí agora eu vou subtrair os meus expoentes. Então, se eu tenho 2 elevado à quarta dividido por 2 elevado à terceira, vai ser 2 elevado a 4 menos 3, que é 2 elevado a 1, que dá 2. Né? Então, eu conservo a base, na divisão eu subtraio os expoentes. E potência de potência, ou seja, se eu tiver A elevado a M, depois elevado a N, eu mantenho a minha base e multiplico os meus expoentes. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado ao quadrado elevado à terceira, mantenho a minha base 2 e multiplico 2 vezes 3, 6. Então, ficaria 2 elevado à sexta. Ok, gente? Ok? Você me entender que esse silêncio é ok. Bom, expoente negativo. Se eu tenho um expoente negativo, eu inverto a base e troco o sinal do expoente. Então, por exemplo, ó, A sobre B elevado a menos M. Isso aqui é a mesma coisa que B sobre A elevado a M. Eu inverti aqui a base e troquei o sinal. Então, exemplo aqui, ó, 2 elevado a menos 4. Isso é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 4. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que eu colocar 1 aqui dividindo? E aí, invertendo aqui, isso aqui vira 1 meio elevado à quarta. 1 meio elevado à quarta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 1 aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, vai dar 1 sobre 16. Então, isso quer dizer que 2 elevado a menos 4 é igual a 1 sobre 16. Ok? Ok. Ó, mais um aqui, ó. 2 elevado a menos 1. O que é isso? Ó? 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 2 sobre 1 elevado a menos 1. Que é a mesma coisa que trocar a base aqui e troca o sinal. Ó. Vai ser 1 meio elevado a 1. 1 meio elevado a 1 é 1 meio. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 meio. Certo? Mais um aqui, ó. Menos 3 elevado a menos 2. Menos 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que menos 1/3 elevado ao quadrado. Ó. Inverti aqui a base, troquei o sinal. Aí eu faço, ó, 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado vai ser 9 positivo, porque aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 3 vezes menos 3 é 9. Ou seja, menos 3 elevado a menos 2 é igual a 1 nono. Bom, deixa eu ver. Ah, tá. Aí esse daqui, olha só. Esse aqui, ó, o sinal de negativo, ele tá fora do parênteses. Nota que esse aqui estava dentro aqui. Agora eu tenho menos, aí eu tenho 3 entre parênteses elevado a menos 2. Então, como que eu resolvo? Ó, eu vou ter menos
1/3 elevado ao quadrado. Então, só o que está dentro do parênteses é que é elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. O sinal de menos continuou vindo para cá. Então, se aqui o sinal está dentro do parênteses, ele vira um nono. Ó. Se ele está fora, menos um nono. Ok, pessoal? Então, só para ver se eu entendi, tá? Só relembrando. Se ele está dentro do parêntese, ele vai inverter e ele fica positivo. Ele vai inverter e ficar positivo, por quê? Porque aqui, olha só, quando você vai fazer essa potência aqui, ó, você vai fazer menos 1 que multiplica menos 1. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 3 que multiplica menos 3. Menos 3 vezes menos 3 é 9 positivo. Então, por isso que ele fica um nono. Nesse caso aqui, ó, eu estou multiplicando só 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. O sinal eu não tinha mexido com ele. E agora eu tiro o parênteses, o sinal ele vem para cá. Conseguiu entender? Sim, é só porque só o que está dentro da chave de parênteses que trabalha. Isso, exatamente. Só que está dentro do parênteses nesse caso. Exatamente. Beleza para todo mundo, gente? Sim? Bom, então vou continuar aqui, ó. Produto de frações. Multiplicam-se os numeradores entre si e os denominadores entre si. Então, se eu tenho A sobre B, que multiplica C sobre D, isso é a mesma coisa que A vezes C sobre B vezes D. Então, só multiplicar, tá? Divisão de frações. Eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, se eu tenho A sobre B dividido por C sobre D, eu vou isso é a mesma coisa que A sobre B, que multiplica, eu inverto a segunda, D sobre C. Isso vai ser AD, BD. Ok? Ok, gente? Bom, e aí a gente tem uma expressão numérica aqui grandona para ser resolvida. Vou mostrar, não de uma, eu vou mostrar um pouquinho mais rápido, porque ela é grande e eu ainda tenho bastante conteúdo, senão não vai dar tempo. Mas eu vou mostrar ela aqui para vocês aqui, e se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Então, vamos lá. Imagina que eu tenho essa expressão aqui gigante e eu tenho que resolver. Então, com todos esses conceitos que a gente aprendeu ali para trás, a gente consegue resolver essa expressão, tá? Então, vamos lá. Abram o microfone e me falem aí. O que é a primeira coisa que a gente começa a resolver olhando essa expressão aqui? A minha é tudo aquilo que está dentro de parênteses. Exatamente. A gente vai resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro, tá? De todos os parênteses. Então, a gente começa aqui, ó. Menos 1/3, aí elevado a 1/3. A gente vai resolver ele. Depois aqui, ó, menos 2/3 elevado a menos 3. A gente vai resolver esse aqui, ó, esse meio, menos 1 ao quadrado. A gente vai resolver esse menos meio elevado a menos 3. 25 sobre 4 elevado a menos 1 meio. A gente vai resolver depois esse 1 sobre menos 2 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver aqui, então. Bom, olha só. Então, aqui, ó, menos 1/3 elevado a 1/3. Isso aqui, ó, é a mesma coisa. Se a gente voltar lá atrás, lá, ó. Cadê aqui? Ó, quando a gente estava fazendo aqui, ó. Por exemplo, 2 elevado a menos 1. A gente falou que isso aqui era igual a 1 meio, não é? Que a gente fez aqui? Então, ó, menos 1/3 elevado a menos 1/3. Então, eu pego isso aqui, ó, e inverto o sinal. Então, primeiro ele vira esse menos 1/3 aqui, quando eu faço ele elevado, ele vai virar menos 3 elevado a 1/3, tá? Aí, esse aqui, por enquanto, eu mantive, esse menos 2/3 elevado a terceira, ele manteve aqui, e resolvi esse aqui, ó, 1 meio menos 1 elevado ao quadrado, tá?
Quando eu resolvo aqui, ó, aplicando a mesma regrinha que a gente viu aqui, ó, 1/2 menos 1 elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Quando eu estou com o expoente positivo, eu posso inverter ele ali jogando um expoente negativo aqui. Então, ele vai virar aqui menos 1/2 mais meio aqui. Então, menos 1/2 mais meio vai ficar o 1 aqui, tá? Então, repete que eu não entendi a lógica que você falou. Ó, vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer menos meio, menos 1. Isso aqui está elevado ao quadrado, ok? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho aqui, ó, meio, 1/2 elevado ao quadrado, eu vou ficar com 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vai dar 4, correto? 1 sobre 4 aqui, certo? Correto. Tá. Agora aqui, menos 1 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que eu vim aqui e fazer aqui menos 1 vezes menos 1. Então, eu vou ficar com 1 aqui, certo? Menos 1 vezes menos 1. Ele vai virar 1 positivo. Mas aí, no caso, eu esqueço o que está embaixo? Eu ignoro? Não. Eu não entendi. Não, é porque no caso aqui, ele já resolveu junto com esse 3/4 aqui. É porque no caso aqui resolveu o colchete junto aqui, ó. Olha só o que ele vai arrumar aqui. É porque resolveu junto com o 3/4 aqui, ó. Por isso que tá dando esse valor aqui. Mas na hora que você joga aqui, ó, você tem meio menos 1 elevado ao quadrado. Então, resolvendo o que está aqui dentro aqui primeiro, ó, meio menos 1 vai ficar menos meio. Oi? Menos meio. Menos meio, ok? Menos meio ao quadrado, você concorda comigo que ele é 1/4? Ele é 1/4, correto. 1/4. 1/4 mais 3/4? Eu tenho que fazer a soma direta? Ó, 1/4. Deixa eu ver onde está aqui. Peraí. Não. Eita. É esse aí, né? Esse aqui. Não, é porque eu quero a soma. Mantenha a base. Estava aqui. Soma os... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 1/4 mais 3/4. Não tá aqui, não. Mas é só você somar, ó. 1/4. Eu mantenho a base, que é 4. Isso. Então aqui, ó. Você vai somar aqui, ó. 1/4. 1 com mais 3 dá 4. E aqui é 1/4, entendeu? Aí, ó, 1 com mais 3 dá 4, 4 mais 4, aí você vai cortar o 4 com o 4, que vai virar 1. Entendeu? É 1/4 mais 3/4. Ele vira 1 sobre 4 mais 3 sobre 4. Aí você vai somar 1 com mais 3 dá 4. Né? Você mantém o numerador aqui, você tira no mínimo múltiplo comum, que é 4. E soma os numeradores. Então, vai ficar 4 sobre 4, que vai dar 1. Entendeu? Entendi. Seria 4 sobre 4, daria 1. Dá 1. Aí, esse 1 que está aqui. Tá? É porque resolveu o colchete junto aqui de uma vez. Ok? Entendi. Beleza. Bom, aí esse aqui, ó. Menos meio elevado a menos 3. Então, a gente vai fazer 1 vezes 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá quanto? Dá menos 1, concorda comigo? Fazendo a parte de cima aqui. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Então, deu menos 8 aqui, tá? Então, eu tenho menos 8 elevado a menos, com menos 3 aqui. O que eu faço? Como ele está com o sinal aqui elevado a menos 3, eu vou inverter aqui para esse 3 ficar positivo. Então, aqui, ó, para eu poder inverter aqui, ele vira aqui no sinal aqui, menos 8. Deu para entender? Não deu, eu explico de outra forma. Por favor, não entendi. Não entendeu? Vamos lá, vamos começar fazendo de outra forma aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil o raciocínio. Quando eu tenho um sinal negativo aqui, isso quer dizer que para tirar esse sinal daqui, ó,
aliás, quando eu tenho alguma coisa que eu quero inverter aqui a base, o que eu tenho que fazer? Se eu inverto a base, eu inverto o quê? O sinal. O sinal, o expoente lá do sinal. Então, aqui, ó, Uhum. eu vou inverter aqui, ó, menos 1 meio, e eu quero inverter isso aqui virar 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. Você concorda comigo que 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2? Correto? Então, eu vou ficar com menos 2 aqui dentro, né? Porque vai ser menos meio é a mesma coisa que menos 2. Elevado Ok. a 3. A 3, Né? Aí eu porque ficou inverto o positivo. sinal aqui. Isso, eu inverto o Uhum. sinal. Aí eu tenho menos 2 elevado à terceira. Menos Uhum. 2 vezes menos 2 dá 4. 4 4. vezes menos 2 dá Dá 8, tá certo. menos Entendi. 8. Ok? Entendi. Deu para entender? Uhum. Fez mais sentido. Uhum. Aí aqui, ó, dividido por 5 meios menos. Aí aqui é a mesma coisa. Eu tenho 25 sobre 4 elevado a menos 1 meio. Então, vamos lá. Para a gente tirar esse sinal de negativo daqui, eu inverto. Vai ficar 4 sobre 25. Concorda comigo? Só Sim. invertir aqui a base e invertir o sinal. Beleza? Beleza. Beleza? Mais Sim. 9 décimos. Isso é a mesma coisa que 19 sobre 10. Tirar o MMC. Certo? Correto. 1 que multiplica 9 décimos, vai ficar 19 décimos. Elevado a meio, elevado a 1 terço. Embaixo aqui, aliás, aqui, ó. Aqui eu tinha um sinal negativo aqui no expoente. Eu inverti a base aqui para tirar o sinal negativo. Então, mantive menos 3, que multiplica menos meio elevado ao cubo. Embaixo aqui, vamos ver o que a gente mexeu. Menos 2. Aí aqui tem mais 3 elevado a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui? 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa aqui? 3. 1 terço, né? Menos 3. Não, 1 terço. Ó, Ah, não. sinal do expoente é negativo, Desculpa. Eu olhei errado. Eu olhei errado. inverto a base e troco o sinal do expoente, ok? Ok. Tá certinho? Beleza. Aí aqui é a mesma coisa, ó, aqui eu tenho um sinal negativo. O que eu faço aqui? Eu vou inverter a base. A minha base vai ficar sendo menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2 é 4. Ok? Ok? Quem estava conversando comigo? Ok. Ok? E aí aqui, mais 3 que multiplica 3 a menos 1, isso é a mesma coisa que 3 que multiplica 1 terço, vai ficar 3 vezes 1 terço, que é 1. Beleza até aqui, gente? Beleza? Sim. Tá, então vamos continuar aqui agora. Então, ó, vamos continuar resolvendo aqui o negócio aqui, ó. Menos 3 elevado a 1 terço é a mesma coisa que menos raiz cúbica de 3, tá? Só mudei o formato aqui. Aqui eu permaneço com essa raiz cúbica aqui, ó, mesma coisa. E aqui eu vou fazer, ó, eu tenho menos 3 meios elevado ao cubo. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 vezes 2 vezes 2, 8. E aí, como é menos 3 vezes menos... Aliás, eu falei errado. É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 dá menos 27. 2, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos 8. Então, menos 27 oitavos. Resolvi essa primeira aqui. Menos, aí agora aqui, ó. Já resolvi o que está aqui, tá? Porque ele está do lado de fora, que eu só tenho soma e subtração. Então, eu fiz aqui, ó, menos 3 menos 1 dá menos 4, tá? Menos 4, mais com menos aqui é menos 4, menos 8, dividido por 5 meios. Aí, resolvi o que está aqui dentro, aqui, ó. 4 sobre 25 elevado a meio. 4 sobre 25 elevado a meio é a mesma coisa dividindo aqui, ó. A gente volta com esse aqui, ó. Multiplica-se, cadê a divisão aqui, ó? Multiplica-se a primeira fração pela inversa da segunda. Então,
Se eu tenho 4 sobre 25 elevado a meio, eu vou ter que aqui é 2 quintos, tá? É como se eu tivesse 2 vezes 2 é 4, 5 vezes 5 é 25. Então, eu faço o inverso aqui. Então, menos 2 quintos. Mais 19 sobre 10 elevado a meio, 1/3, a mesma coisa. Aqui eu resolvi isso aqui, ó, ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8. Então, menos 3 que multiplica menos 1 sobre 8, tá? Embaixo também a gente só resolveu isso aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, menos 2 mais 1, vai ficar menos 1, e esse 4 aqui, mais 4/3 aqui. Ok? Até aqui, gente? Ok ou dúvidas? Ok. Bom, isso vai gerar, continuando aqui, ó, mantive a mesma coisa aqui, raiz cúbica de menos 27 sobre 8, agora resolvendo um pouco do que está aqui dentro aqui. Então, mantive aqui, ó, menos 4, menos 8, dividido por... Aí, tirei o mínimo múltiplo comum aqui de 2, 5 e 10. O mínimo é o máximo divisor comum. O máximo é 10. Então, eu faço 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 5, 25. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 2, 4. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 19 dá 19. Então, eu tenho isso aqui sobre 10 elevado a meio, elevado a 1/3. Resolvi aqui, ó, menos 3 vezes menos 1 dá 3/8. Sobre, aí resolvi esse aqui, ó, menos 1 mais 4/3, que é igual a 1/3. Até aqui tá ok? Ou dúvidas? Ok. Bom, trazendo para cá agora a gente tem a expressão aqui. O que nós vamos fazer agora? Repito aqui de novo, agora vamos resolver o que está aqui dentro aqui. Então, eu mantive aqui, ó, menos 27 sobre 8, menos, agora aqui, ó, menos 4, menos 8 dividido por. Aí, faço essa soma aqui, ó, 25 menos 4 mais 19. Isso dá, só fazer aqui, porque eu já coloquei direto. Vou olhar aqui. 25 menos 4 mais 19. Isso dá 40. Não, logicamente, né? 40 sobre 10 dá 4, tá? Então, 4 elevado a meio, elevado a 1/3. E aí, repetir o resto aqui. Então, só resolvi o que está aqui dentro aqui, certo? Bom, e aí eu continuo, ó. Mesma coisa aqui, menos 27 sobre 8. Agora, vamos resolver esse daqui, ó, tá? Então, o que acontece aqui agora? Eu fiquei tendo menos 4, menos 8, dividido sobre 4, elevado a meio, ok? 4 elevado a meio, eu posso fazer o quê? Nesse aqui, ó, quando eu faço aqui, ó, eu tenho menos 4, eu tenho o menos 8 aqui, e aí eu vou dividir sobre 4 elevado a meio. 4 elevado a meio, vocês concordam comigo que é 2? Então, 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou ficar com menos 4 elevado a esse 1/3 aqui, sobre 1/3 mais 3/8. Certo, gente? Deu para entender? Estão caladinhos? Bom, menos raiz cúbica de 3, manti, raiz cúbica de menos 27/8. Aí, resolver nesse aqui, ó. Menos 4 é menos 8. Menos 8 elevado a 1/3 é a mesma coisa que menos 2, né? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 8, tá? Então, é a mesma coisa que menos 2. Sobre 1/3 mais 3/8. E aí, continuo, ó. Aqui dentro de novo, menos 27/8. Aí, resolvo aqui, ó, esse menos 2 sobre menos 1/3. O que eu faço? Divisão. Nossa, voltei tudo. Divisão de frações, ó.
Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ó, eu mantenho o menos 2, que multiplica 3. 3 sobre 1, né? Então, menos 2 vezes 3 vai dar, só que aqui já estava com menos aqui, menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo, mais 3/8. Bom, resolvo o que está aqui dentro, né? Eu tiro o mínimo aqui, múltiplo comum aqui, resolvo o que dá aqui dentro aqui, isso vai me dar raiz de 3. Eu fico com menos raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3, que vai dar 0. Dúvidas, pessoal, até aqui? Você pode repetir essa parte do menos 4, esse entre chaves? Esse aqui ou esse aqui? De cima? Não, de baixo, esse. Menos 4 elevado a 1/3? Isso. Nossa. Vamos lá. Menos 4, qual o valor que dá? Se você somar menos 4, menos 4. Menos 8. Menos 8, né? Então, é assim, você está devendo R$4, você pegou mais R$4 emprestado. Então, você está devendo R$8, menos 8. Menos 4, menos 4, menos 8. Bom, menos 8 aqui, o que acontece? Menos 8 elevado a 1/3. Quando está elevado a 1/3, é o oposto ali é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. Quando você tem um número elevado a 1/3, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Entendeu? Conseguiu entender? Então, menos 8, raiz cúbica de menos 8, vai ser menos 2. Conseguiu entender ou não? Você pode ser sincero. Entendi. Entendeu? Entendi. É porque aqui na hora que você faz aqui vai dar menos 8 elevado a 1/3. Isso vira raiz cúbica de menos 8. Menos 8, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Até aqui? É confuso, né? É o que eu falei, assim, às vezes é um pouquinho confuso, e para a gente lembrar um pouquinho dessas regrinhas, que parecem coisas realmente que a gente viu lá no ensino fundamental, ensino médio, mas que a gente vai precisar muito daqui para frente, né? E às vezes a gente está um pouquinho enferrujado com isso tudo, e é bacana a gente relembrar essas regrinhas todas. Posso continuar? Pode. Bom, a gente não vai dar tempo, deixa eu só até ver aqui onde que eu estou aqui. Eu estou longe de estar no final. Essa aula é grande. Não vai dar tempo de eu chegar no final. O que eu vou fazer? Eu vou seguir aqui até o horário que der, a gente tem mais 15 minutos. Eu acho que não dá tempo, eu fiz 35 slides. Se não der tempo, eu vou postar isso aqui, e aí vocês vão dar uma olhadinha no material. É porque eu tenho outra aula depois. E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na próxima aula ou no Tira Dúvidas, tá? Deixa eu continuar aqui. Bom, monômio ou termo algébrico. Então, monômio ou termo algébrico é toda expressão determinada por um produto em números e variáveis. O monômio ou termo algébrico é, então, composto por duas partes. Um número, que é chamado de coeficiente, e um ou outro produto de letras, que a gente chama de variáveis, que compõem a parte literal. Bom, isso aqui é o que a gente mais vê, variáveis, principalmente o pessoal que é da computação, né? Seja sistema de informação, engenharia da computação, etc. e tal, ciência da computação, o que a gente mais vê aqui é variáveis, que nada mais é do que uma letra que está representando aqui. Nesse caso da matemática, está representando algum coeficiente, alguma parte literal, tá? Então, no termo algébrico, as variáveis podem ser elevadas a qualquer número real. No monômio, essas letras têm que estar elevadas a expoentes inteiros não negativos. Então, o grau de um monômio ele é obtido através da soma dos expoentes de todas as variáveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a expressão menos 5x ao cubo y ao quadrado z. É um exemplo de monômio cujo coeficiente aqui vale menos 5. E cuja parte literal que a gente tem aqui vai ser o quê? X ao cubo, y ao quadrado e z, né? Que é formado pelas variáveis x, y e z. Logo, como a gente falou que o grau de um monômio é a soma das variáveis, a gente vai somar aqui, 3
x tem expoente 3, o y tem expoente 2 e o z tem expoente 1, tá? Quando não tem nada é porque tem expoente 1. Então, 3 com mais 2, 5, com mais 1, 6. Logo, o grau desse monômio aqui, ele é um monômio de grau 6. Ok? Dois ou mais monômios ou termos algébricos são semelhantes quando as suas partes literais são iguais. Bom, e aí a gente tem aqui ó, a adição e subtração de monômios, multiplicação de monômios e termos algébricos, divisão de monômios e termos algébricos e potenciação de monômios e termos algébricos. Então, vamos começar aqui na adição, tá? Adição aqui e subtração. Para a gente adicionar monômios semelhantes, adicionamos e subtraímos os coeficientes entre si e mantemos a parte literal. Ou seja, se eu tenho aqui, ó, 3a à quinta, b elevado a 1, c ao cubo, menos 7a à quinta, b, c ao cubo. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 3 menos 7, menos 4. A quinta, tá? O que eu faço aqui? Ó? Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu adiciono aqui, adiciono ou subtraio o coeficiente e a gente mantém a parte literal, porque eles são semelhantes. Então, aqui eu fiz 3 menos 7 dá menos 4. Eu vou manter a à quinta, b, c ao cubo. Por quê? Porque eles são semelhantes. Professora, e se eles fossem diferentes? Não teria como fazer, tá? Multiplicação de monômios ou termos algébricos. Para multiplicar monômios e termos algébricos, multiplicamos entre si os coeficientes, assim como a parte literal. Então, se eu tenho aqui, ó, 3x ao cubo, y ao quadrado, z, que multiplica, 2x ao quadrado, y ao cubo. Notem que aqui a gente tem diferentes partes, tanto da parte literal quanto dos coeficientes. Então, o que a gente faz? A gente multiplica os coeficientes e a gente multiplica a parte literal, porque na multiplicação é permitido. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, tá aqui. X, eu tenho x ao cubo aqui, aqui eu tenho x ao quadrado, então eu vou fazer x elevado a 3 mais 2. Aqui eu tenho um y ao quadrado, aqui eu tenho y a 1, então y elevado a 2 mais 1. Aqui eu tenho z elevado a 1, aqui eu não tenho, então eu mantenho z. E w aqui eu só tenho essa parte aqui também, então eu mantenho w elevado ao cubo. Então, somando, vai ficar 6x à quinta, y à terceira. Aqui está errado. Aqui seria, deixa eu ver aqui, x à quinta. Y à terceira aqui é um z, tá, gente? Está errado esse y aqui. Aqui é z, w ao cubo, tá? Tá só errado, um erro de digitação aqui. Na divisão, vai ser a mesma coisa da multiplicação, só que a gente vai subtrair, no caso aqui. Então, a gente vai manter também, dividir os coeficientes e subtrair a parte literal. Então, eu tenho aqui, ó, 5a sétima b ao quadrado c ao cubo d, dividido por 3a ao quadrado c ao cubo d à quinta é a 2. Isso vai virar menos 5 sobre 3, a elevado a 7 menos 2, b elevado a 2 menos 0, c elevado a 3 menos 3, d elevado a 1 menos 5 e e elevado a 0 menos 2. Isso vai dar menos 5 terços de a quinta, b ao quadrado, d a menos 4 e e a menos 2. Potenciação de monômios e termos algébricos. A gente eleva o coeficiente e cada variável da parte literal ao expoente indicado. Então, nesse caso aqui, a gente teria menos 2x ao quadrado, y ao cubo, z a menos 2, w. Isso aqui está elevado à terceira. Como que eu resolvo? Então, eu vou elevar aqui, ó. Menos 2 ao cubo, x ao quadrado ao cubo, ó. Então, eu tenho aqui, eu vou multiplicar isso aqui depois. Y ao cubo, z a menos 2 ao cubo e w ao cubo. Isso vai dar, ó,
Menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, dá menos 8. X, 2 vezes 3, 6, então x a sexta. Y, 3 vezes 3, 9, y a nona. Z, menos 2 vezes 3, menos 6. E W, a terceira. Dúvidas até aqui, pessoal? Não. Bom, se não, então, uma expressão algébrica é definida como a soma de monômios de termos algébricos. Então, a gente pode definir, então, um polinômio como a soma de vários monômios. Então, a gente falou de monômios. Quando a gente tem a soma de vários monômios, a gente vai ter, então, um polinômio. Cada monômio passa a se chamar termo, então, do polinômio. Então, a gente tem aqui adição e subtração de polinômios. Então, por exemplo, eu tenho um polinômio A, B mais Q, AB. Então, vamos supor aqui que eu tenho 2A ao cubo B à quinta, mais 3A ao quadrado B, menos 4A mais 7, tá? Mas eu estou somando. Então, eu vou ter o outro polinômio aqui, ó, o polinômio Q aqui. 4A ao cubo B à quinta, mais 2A ao quadrado B, mais 4A, menos 2B. Então, como que eu somo isso aqui? Tá? Vou somar aqui, ó. Menos 2A ao cubo B à quinta. Ó, 2A ao cubo B à quinta, mais menos 4A ao cubo B à quinta. Então, menos 2. Ó, 2 menos 4 dá menos 2. Vocês veem com menos 2. A ao cubo, tá? Que eu mantive, B à quinta, tá? Aí aqui, mais 3A ao quadrado B, mais 2A ao quadrado B. Então, vou somar 3 com mais 2 dá 5A ao quadrado B, ok? Aí eu tenho aqui, ó, menos 4A mais 4A. Então, vou cortar, isso é a mesma coisa que zero. Aí eu tenho mais 7, aqui eu não tenho nada. Então, eu mantenho mais 7 aqui, a constante 7, mais 7. E de lá de cá aqui eu tenho menos 2b, aqui na frente eu não tenho, mantenho aqui menos 2b mais 7. A mesma coisa, só que subtraindo, no caso da subtração de polinômios. Então, eu vou ter aqui, ó, P de AB menos Q de AB vai ser, vamos supor que eu tenho esses dois polinômios aqui. Então, eu vou fazer, ó, 2 menos 4. Então, vira 2 mais 4, que dá 6. 6 ao cubo B à quinta. A gente sempre somos iguais, tá, gente? A gente não pode, se tem monômios diferentes, a gente não pode mexer com a soma deles. Aí tem que fazer igual a gente fez aqui, ó. 3A ao quadrado B menos 2A ao quadrado B. Então, isso vai virar A ao quadrado B. Menos 4A menos 4A. Então, virou menos 4A vezes menos 4A, menos 8A. Mais 7, e aqui era menos 2B, vira mais 2B. Dúvidas até aqui, gente? Não? Bom, multiplicação de monômio por monômio. Então, vamos supor que eu tenho aqui um polinômio menos 2A quarta B ao cubo, e o polinômio aqui, menos 4A ao cubo B à quinta, mais 2A ao quadrado B, mais 4A menos 2B. Como que eu faço essa multiplicação aqui? Então, quero multiplicar esse polinômio aqui por esse aqui, tá? Esse monômio por esse polinômio. Então, o que que eu faço? Coloquei aqui, ó, menos 2A quarto B, B ao cubo, que multiplica menos 4A ao cubo B à quinta, mais 2A ao quadrado B, mais 4A menos 2B. E aí eu vou fazendo, ó, 2A quarta B ao cubo, vezes menos 4A ao cubo B à quinta. Então, eu coloquei ele aqui. Menos 2A quarto B ao cubo, que multiplica 2A ao quadrado B. Faça a mesma coisa para esse termo. Ó. Menos 2A quarto B ao cubo, que multiplica 4A. Menos 2A quarta B ao cubo, que multiplica menos 2B. Então, coloquei tudo aqui. E aí, eu vou resolvendo aqui. Ó. Menos 2 vezes menos 4 dá 8.
Aí eu somo os expoentes da parte aqui das variáveis. Ó. A à quarta, A à terceira, A à sétima. B à 3, B à quinta, B à 8. Nesse caso aqui, ó, menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. A à terceira, A à quarta, está errado, e a terceira, A à quarta, que teria 7, está com um erro aqui também. B à quinta, B à terceira. Deixa eu ver aqui, o que está errado aqui? Não, eu estou fazendo errado, gente, desculpa. É aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, estou olhando errado, tá certo. Menos 2 vezes menos 2, menos 4. A à quarta, A ao quadrado, A à sexta. B ao cubo, B elevado a 1. Então, 3 com mais 1, 4, B à quarta. Aí eu continuo aqui, ó, agora aqui, ó. 2 A à quarta vezes 4A, vai dar 8, menos 8, A à quinta, B ao cubo. E a última aqui, ó, menos 2A à quarta, B ao cubo, que multiplica menos 2B. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. A à quarta, B à quarta, porque 3 mais 1 dá 4. Dúvidas, gente, até aqui? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, gente, Eu não. como eu disse, não dá tempo mas não vai dar tempo de passar para vocês tudo. Então, ainda tem aqui, ó, polinômios de expressões algébricas, produtos notáveis, fatoração, exemplo aqui de fatoração, tipos de intervalos, valor aqui absoluto. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou pedir para postar para vocês esse material lá no AVA, no mesmo lugar das aulas ao vivo aqui, ó. Nessa partezinha aqui, ó, provavelmente é aqui que eles postam. Aqui, ó, aí vai estar um linkzinho aqui falando assim, ó, PDF da aula ao vivo 1. Vou pedir para postar. Vocês estudem esse materialzinho, que é uma revisão, que é essa parte introdutória que a gente pegou. É porque realmente, como eu falei, é muita coisa para falar em uma hora. Então, a gente pegou aqui, ó, fundamentos algébricos, números reais, módulo e valor absoluto. Então, estudem para mim essas 3 partes, porque na aula que vem a gente começa falando sobre função, tá? Então, eu vou pedir que vocês dêem uma olhada e que vocês estudem essas 3 partes, e aí qualquer dúvida é só vocês postarem para mim no Tira Dúvidas, combinado? Combinado. Ok. Então, tá bom então, gente. E aí, se tiver alguma dúvida também que quiser trazer para a próxima aula, podem ficar à vontade, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se encontra numa próxima aula ao vivo no dia 14 de setembro, né? A gente vai mandar, no dia 14 a gente vai manter o cronograma normalmente, tá? A aula vai ser no sábado. A gente se encontra, então, no dia 14, e qualquer dúvida antes, vocês podem me mandar lá, que eu vou estar disponível para responder para vocês. Ok? Boa noite para vocês. Ok, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.